bom demais. Nosso devocional, dia 29 de janeiro de 2024. Eu quero falar com você hoje sobre verdade e sobre identidade. Sabe, muitas vezes nós mentimos para nós mesmos sobre aquilo que Deus já falou sobre nós. Você já ouviu alguma vez, você tem alguma experiência com Deus falando sobre quem é você, sobre o que Ele espera de você, na sua identidade, mas não o que Ele espera que você faça para Ele? Mateus 3, verso 13. Mateus 3, verso 13. Bom dia, Ciara, Márcio. Vou comentar aqui Mateus 3, verso 13. A gente tem um momento muito lindo na vida de Jesus, graças a Deus. Fala que por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aleluia. Eu gosto sempre de imaginar, eu tento muito visualizar o que eu estou lendo para ficar mais claro, para minha alma entender, para o meu espírito entender isso aqui. E você consegue imaginar João, que pregava no deserto uma mensagem tão forte, raça de víboras, mas um evangelho tão prático. Quando as pessoas iam até ele dava uma direção prática para as pessoas. A gente pode pregar sobre isso, mas aqui no começo do capítulo 3, fala sobre o ministério de João. Fala que ele pregava dizendo: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. E ele era chamado voz do que clama no deserto. Sabe, ele tinha um costume diferente, ele usava roupa de pelo de camelo, se alimentava de gafanhoto, e ele estava no deserto, e no verso 7 diz que ele chamava aquelas pessoas que não seguiam verdadeiramente a palavra de raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Portanto, arrependam-se. Qual que era a mensagem de João? O arrependimento. Ele diz: arrependam-se, porque está por vir o reino dos céus. E aí chega até ele Jesus para ser batizado. Ele fala: mas eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem até mim. Sabe o que eu aprendo com essa parte, com essa frase de João? Somos nós é que precisamos de um renovo da parte de Deus. Somos nós é que precisamos ir até Jesus. Somos nós é que precisamos buscar mais a face de Deus. Mas é Ele que vem até nós. Sabe, tudo que Deus fez para nós, tudo, foi simplesmente para te mostrar o grande amor dele. E nada que você fizer por Ele vai fazer Ele te amar mais, Ele te amar menos. E Ele vem até você hoje. E às vezes, com a sua infinita graça, a gente pode olhar para Ele e falar assim: Pai, somos nós é que precisamos fazer isso, mas o Senhor fez isso por nós primeiro. Então tudo que nós dermos para Deus, tudo que nós dermos para Deus, nós vamos dar a partir de algo que Ele já nos deu. Você não precisa dar mais dinheiro, você não precisa fazer um sacrifício enorme para Ele te amar mais. Ele já te ama.
Mas você precisa olhar para Ele e falar assim, Deus, somos nós que precisamos ir até o Senhor. Mas o Senhor vem aqui me visitar hoje. Bom dia, Emerson. Excelente dia para você também. Esse é o modelo de amor de Jesus. É aquele que vem até você primeiro. É aquele que vem até você. E aí é engraçado que depois que Jesus explica para ele, fala assim, não, tem que ser assim para cumprir toda a justiça. O que Jesus estava falando para João? Está escrito assim, o meu Pai falou sobre isso. Eu preciso cumprir a vontade do meu Pai. Jesus não precisava ser batizado. Ele não tinha pecados. Mas tudo que Ele faz é para nos deixar um modelo, nos deixar um caminho. Ele deixou toda a sua glória para nascer, para entrar através de um ventre de uma mulher, por mim e por você. E nesse ponto aqui específico, obrigado, amor. E nesse ponto específico, depois que ele concorda, você sabe o que acontece? Ele é batizado, ele sai da água e os céus se abrem. Você consegue visualizar isso aí comigo? Os céus abertos. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, esse é meu filho amado em quem muito me agrado. Você só vai ouvir a voz de Deus, onde Deus achar por graça, abrir o céu sobre você para você ver o agir dele. Primeiro você vê algo que você, com seus olhos humanos, não conseguem ver. Depois você escuta aquilo que Deus diz a seu respeito. E eis que os céus se abriram. E eis que os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus pousando sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem muito me agrada. Sabe, Deus diz coisas sobre você. Deus pensa coisas sobre você. E Ele diz para você, ei, você é minha filha. Ei, você é meu filho. Não duvide disso. Não duvide do meu amor. Não duvide da minha graça. Você quer fazer algo para mim primeiro, mas eu já fiz por você. Você está me entendendo? Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa comprar amor pelo seu serviço. Você não precisa tentar chamar minha atenção pelo dinheiro que você tem na carteira e coloca no altar. Você não precisa chamar minha atenção por alguma coisa de bom que você faz para os outros. Mas quando esconde o seu coração de mim no secreto, Deus fala, filho, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. É isso que Deus diz sobre nós. E aí logo então, no capítulo 4 de Mateus, fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem que foi que levou Jesus para o deserto? O diabo? Não. O Espírito Santo. Para ser tentado pelo diabo. E o que que Jesus passou na conversa com Satanás? Ele fala que depois de 40 dias e 40 noites, Satanás chegou para conversar com ele. O que o diabo quis? Distorcer a identidade de Jesus. No verso 3, se você é mesmo filho de Deus. Essa era a conversa do diabo. O diabo ele sempre vai tentar colocar dúvidas sobre aquilo que Deus falou sobre você. No culto de ontem nós falamos sobre provisão, proteção e poder. Provisão, proteção e poder. Todo ambiente que Deus prepara, quando você está nele, você vai ter provisão, proteção e poder. E o diabo vai querer te tirar desse ambiente, te oferecendo
uma provisão diferente, uma proteção própria e um poder não por revelação, mas por popularidade. No verso 3 diz: se você é mesmo filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. O que ele fez? Ele tentou atacar a identidade de Jesus sobre algo que ele estava precisando. E quando você está em um ambiente escasso, 40 dias e 40 noites, te produz fome, o diabo chega oferecendo algo que você precisa. Ele quer distorcer a sua identidade, te oferecendo algo que você precisa. Oferecendo um jeitinho para você conseguir as coisas. Mas Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia quem ele era. Certa vez ele disse que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai. Ele sabia que um pão iria tirá-lo do propósito. Logo adiante, Satanás fala: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo, que é a parte mais alta do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos lhe dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Satanás usou o Salmo 91. Mas sabe o que ele fez? Distorceu a verdade para induzir Jesus a fazer algo que ele não precisava. Uau! Quando você entende isso, você começa a ficar preocupado com a sua vontade. Porque o diabo não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua vontade. Qual era o propósito de Jesus se jogar da parte mais alta do templo? Eita glória, Paulinho. O diabo ele vai induzir você, distorcer a verdade para induzir você a fazer algo que você não precisa. Jesus não precisava pular do templo. O que Satanás queria é que Jesus se jogasse. Ele disse: olha, está escrito que ele dará ordens a seu respeito aos anjos para que você não tropece em alguma pedra. Aí eu te pergunto, quando você pula de um lugar alto, você tropeça em alguma pedra? Ou você se esborracha no chão? O diabo ele pega um versículo, ele pega uma passagem da verdade, das escrituras, distorce a aplicabilidade dela para você fazer algo que você não precisa. E quantas pessoas têm feito isso? Tem gente que usa versículo até para pecar. Pessoas que pegam versículos, distorcem para fazer as outras pessoas fazer algo que elas não precisam para o seu próprio bem. Meu Deus. Esse é o agir de Satanás. E logo adiante, ele diz, mas Jesus fala, também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Então o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e lhe disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Perceba que Satanás ele tentou distorcer a identidade, colocar em xeque a identidade de Jesus 2 vezes e ele viu que não ia conseguir. Aí ele oferece o quê? Poder. Tudo isso lhe darei se você me adorar. Sabe o que o diabo estava querendo oferecer para Jesus? A popularidade. Para Satanás, poder é popularidade. Para Jesus, poder é presença, é unção. Popularidade, número de seguidores, reconhecimento é o poder do mundo atual. Mas o poder em Deus é a adoração, é a presença. Ei, Jesus! E aí Jesus fala: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Deus, Satanás, ele vai te oferecer poder e glória, popularidade, se você decidir abrir mão, renunciar ao seu culto a Deus, a sua adoração em Deus. Mas se você sabe a sua identidade, você sabe para que você foi chamado, você não vai renunciar a isso em troca de popularidade, em troca de poder humano,
em troca de manipulação. E aí, quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que o diabo o deixou e eis que vieram anjos e o serviram. Não negligencie a sua adoração. Não negligencie a construção do seu altar em Deus. Altar não é púlpito. Altar é o lugar que você sacrifica as suas vontades, os seus desejos e constrói um relacionamento profundo com Deus. Satanás não conseguiu tirar a identidade de Jesus, tirar a convicção da identidade de Jesus. E ele não pode conseguir, ele não tem poder para tirar isso de você, porque tudo que Jesus fez na cruz já te deu essa conquista. Amém? E Satanás começou essa conversa porque ele viu o que Deus falou sobre ele. Porque Deus escondeu Jesus por muito tempo entre os homens. Quando Jesus nasceu, Herodes queria matá-lo. E ele foi caminhando. Esse é o nosso Deus, que esconde o seu próprio Filho entre os homens e revela quem Ele quer revelar. Por que Satanás não matou Jesus quando era menino? Por que Satanás não matou Jesus quando ele era adolescente? Porque Deus o havia escondido entre os homens a fim de que quando chegasse o tempo certo, Ele revelasse para mim e para você. Então, um certo dia, Satanás viu o céu se abrindo, a voz de Deus falando quem era Jesus. E ele sabia que estava por vir. E quando Deus fala sobre você, Ele vai te levar para um deserto, a fim de que você seja provado, a fim de que você escute mais a Ele, a fim de que você morra para as suas próprias vontades, porque a Bíblia fala que os mortos verão a Deus. Então você precisa morrer para você mesmo, para você começar a escutar a Deus e saber o que Ele quer que você faça. Porque você precisa saber quem você é, porque Ele já sabe. Você precisa saber quem você é para você fazer o que Deus quer que você faça. Esse é o nosso Deus. Você não está num tempo de luta. Você talvez esteja num tempo de prova, mas você vai entrar em um tempo de guerra. Nós falamos isso no culto ontem. E quando você tem esse discernimento, você entende que existem 3 fases: a luta, a prova e a guerra. Luta é quando você não conhece Jesus, é quando você está no pecado, é quando você está distante de Deus. É o povo dentro do Egito, sem permissão para falar com Deus. E quando Deus chama e fala, olha, libera esse povo, porque eu quero que eles celebrem uma festa para mim no deserto. Ei, Jesus! E quem nos tira do tempo do pecado, do lugar do pecado, do lugar da escravidão é Jesus. Então, se você está aqui, você reconhece Jesus, você já saiu desse lugar. E você vai passar por um período de deserto, onde só vai ter o básico. Onde o pão vai cair do céu. Mas as suas sandálias não vão se rasgar, não vão se acabar, suas roupas não vão se perder. Você vai passar por isso, se você entender a agradecer e não murmurar. E quando você sair do tempo do deserto, se você entender que você precisa adorar a Deus mesmo no deserto, Deus vai te mostrar uma terra. Assim como mostrou para o povo através de Josué. Josué, essa é Jericó, você vai conquistar. Nós falamos de Josué na semana passada. Então, quando você sai da luta, você entra na prova, que é o tempo de deserto. E quando você vê o lugar que é seu, aquele projeto que você tanto sonhou, aquilo que você quer tanto construir, e que Deus já falou para você, você entra em um tempo de guerra, mas você precisa fortalecer a sua identidade para você entrar lá. O tempo de guerra é o lugar de você conquistar. Aquilo já é seu. Deus já te deu, Deus já falou. Mas você precisa conquistar, você precisa entrar. Mas você não pode trazer mais a mentalidade do tempo de luta do Egito. Você não pode mais trazer o tempo de prova do deserto. Você precisa trazer a sua mentalidade guerreiro, a sua mentalidade, a sua identidade filho, a sua identidade, aquilo que Deus falou para você, é que só você sabe.
Só você sabe. Então, se eu posso resumir essa mensagem para você, ande na verdade da identidade que Deus já te revelou. Não comprometa a sua identidade por propostas. Não comprometa a sua identidade por verdades distorcidas. Não permita que pessoas manipulem você, mesmo através da Bíblia. Não permita que pessoas manipulem você e digam para você que você não nasceu para isso, que isso não vai dar certo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus falou e você acreditou, você e Deus são a maioria. Se Deus falou e você acreditou, você e Deus são a maioria. Você não precisa de sim de mais ninguém, você não precisa de aprovação de ninguém. Você não precisa mais que as pessoas te elogiem, você não precisa mais que as pessoas entendam. Ah, mas o diabo está me atacando, ele vai te atacar, ele vai te atacar. Mas maior é o que está em você, maior é o que vive em você. E se você não está em um tempo de luta com Satanás, está tudo muito confortável, assuma riscos. Assuma riscos. Rebassou, cantarai, ela bassore. Remanda bassore, ela canta. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus confirmar no seu coração o que você precisa fazer. Deixa Deus confirmar com você o lugar que Ele quer que você esteja. As guerras que Ele quer que você lute. Deixa Deus confirmar com você quais são as atitudes que Ele quer que você deixe. Jesus. Deus é muito maior. Deus é muito maior do que isso que você está passando. E algumas coisas você está passando porque você não acreditou no que Ele te disse. Dói. Mas Ele quer te lembrar hoje. Ele quer te lembrar hoje. Se entregue. Firmado na identidade que Deus já falou que você tem. O apóstolo Pedro falou aquilo que Deus falou para o povo no monte, para Moisés. Nós somos chamados para ser uma nação santa, sacerdócio real. Tudo que você fizer vai estar ligado a esse sacerdócio real. A sua identidade vem do alto, não vem dessa terra. Por isso que algumas coisas não fazem sentido para você. Aquilo que a sua alma não consegue compreender, o seu espírito já sabe. Hoje é dia de decisão na sua vida, amém? Amém? Jesus. Lindo demais, gente. Glória a Deus. Eu senti falta de você no culto ontem. Semana que vem, espero ver você lá. Domingo que vem eu espero ver você no culto, para a gente queimar juntos no altar do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Que você ande essa semana nesse lugar, em Deus. Algumas coisas vão tentar te tirar desse lugar. Mas se lembre dessa unção, desse ambiente. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Quero orar pela sua vida. Ei, Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós te apresentamos, Pai, a nossa semana, Pai. Nós pedimos, Pai, que do alto venha
a unção necessária, Pai, para seguirmos em frente. Que do alto venha, Deus, a graça necessária, Deus, para manifestarmos o Teu amor, Pai, por onde nós passarmos. Visita a casa dessa pessoa, Deus, visita o casamento, as finanças, a empresa, Deus, visita os filhos. Ei, Jesus, enche ela do Teu amor, Pai, enche ela da Tua graça. Que o Senhor dê força para ela, Pai, não sair desse lugar, Pai, que é no Senhor, Deus. Que quando as dúvidas vierem, Pai, uma voz forte grite dentro dela, dizendo quem ela é. Dizendo quem ela é no Senhor, meu Pai. Dizendo, Deus, que ela veio do Senhor, Deus. Ei, Jesus, nos dê força essa semana, Pai. E nos usa, Deus, para trazer mais pessoas para perto do Senhor. Não para perto de homens, mas para perto do Senhor, Deus. Pessoas que estão perdidas. Pessoas que não têm mais sentido na vida, Pai. Pessoas que estão pensando em suicidar, Pai. Pessoas que estão presas na depressão, Pai. Abra os nossos olhos para essas pessoas, Deus. Abra os nossos olhos, Pai, para ver, para enxergar essas pessoas, Pai. Não deixe que ninguém perto de nós, Pai, sofra, Deus. Sofra essa angústia da alma, essa dor da alma, Deus, sem a Tua graça, Pai. Porque a Tua graça pode libertá-la. Nos usa, Pai. Queremos ser voz do Senhor na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Um dia, uma semana de resposta para você. Um dia, uma semana de céus abertos. Que você veja o Espírito de Deus descendo sobre você. Que você escute o que Ele está falando sobre você. Amém? Deus é o Deus da provisão. É o Deus da proteção. É o Deus do poder. Eu vou colocar no Spotify essa mensagem e a mensagem do culto de ontem. Eu espero ver você no próximo domingo, às 9 horas da manhã, no nosso culto presencial aqui. Se você tiver coragem de ir, você vai lá, você vai experimentar algo diferente, algo gostoso da parte de Deus, amém? Amém? E amanhã às 6 e 7 estaremos aqui de novo para queimar tudo aquilo que Deus quer que a gente queime na presença dEle, amém? Um dia abençoado para você, depois você compartilha essa mensagem com alguém. Abraço, Deus é contigo, ande naquilo que Deus já falou sobre a sua vida, amém? Fica com Deus. Obrigado pela sua presença aí.